O Itadori mostrou a sua expansão de domínio pela primeira vez e com isso ele nivelou o jogo contra o Sukuna. E hoje eu vou explicar o que podemos esperar dessa expansão de domínio e analisar o capítulo também. Boas pessoal, como é que vai isso? O meu nome é Seth. E o capítulo 264 começa com a técnica do anjo a falhar completamente. Nós esperamos literalmente uma semana, mas a técnica não teve efeito absolutamente nenhum. Ela veio, não fez nada, e eu conheço alguém que também veio e não fez nada. O Sukuna parte o chão enquanto usa as pedras para poder subir e seguir até o anjo. Mas nesse meio tempo, o Todo percebe o caminho do Sukuna e vai até o anjo para ficar à frente dela, para assim receber o golpe que o Sukuna está prestes a dar. E o Sukuna dá um raio negro no Todo, e o Todo absorve para proteger a anjo. Mas ainda assim, tanto a anjo como o Todo ficam fora do combate por conta do golpe do Sukuna. Nesse meio tempo, o Yuji seguiu o Sukuna para sim continuar o combate e agora temos um Sukuna vs Yuji parte 2, com golpes de WWE e tudo. E se vocês verem essa cena, vocês vão se perguntar como é que o Yuji faz isso? De onde é que ele foi buscar tanta técnica de arte marcial? O que é que ele andou a veio a fazer, man? Mas ainda assim, o que o Yuji precisa de fazer é acertar um desmantelar no Sukuna para poder atrapalhar o processo entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi. Ele precisa de atingir um golpe para poder distorcer esse campo entre os dois. Ainda assim, ele tenta várias vezes e não consegue, porque o Sukuna continua a se esquivar e aí o Sukuna recupera a sua técnica reversa. Eu não acreditei quando vi isso. Depois de 8 Black Flashes, depois de 8 golpes que o Yuji deu, o gajo conseguiu recuperar a técnica reversa. E pelos vistos, 4 Black Flashes do Yuji equivalem a alguma coisa, porque não pode alguém receber tanto Black Flash mesmo assim não fazer nada. Ainda assim, ele conseguiu curar os braços e a boca. E é o necessário para ele conseguir fazer a técnica que corta o mundo, mas ainda não recuperou a sua técnica amaldiçoada. Com isso, ele não tem acesso ao domínio. Mas nesse meio tempo, o Yuji lembra-se da explicação do Gojo sobre como o domínio amplifica a técnica e o físico do usuário e faz a técnica inata ter um acerto garantido. Aí, o Yuji finalmente mostra que é o protagonista e com o peso do mundo nas costas, pela primeira vez, o Yuji expande o seu domínio. E com isso, ele transporta o Sukuna para uma estação de comboio, que já agora parece muito a cena da primeira temporada, a abertura da primeira temporada do Jujutsu. Eu não sei se uma coisa está ligada com a outra, mas parece muito. E nesse domínio, o Sukuna vê-se no corpo do Yuji outra vez, quando ele estava sob o controle do Yuji. E o Yuji aparece à frente do Sukuna, a sorrir, a dizer, vamos Sukuna. E dessa forma, o capítulo termina. Agora, pessoal, vamos aqui parar e pensar um bocadinho sobre o que é que se passa nesse domínio. Nós estávamos com muito hype sobre isso, à espera de um Santuário Malevolente 2, mas é completamente o oposto. Essa expansão do domínio pode muito bem não ser aquilo que nós esperamos. Desde os capítulos passados, nós temos visto o Yuji receber várias técnicas, seja a manipulação de sangue e o desmantelar do Sukuna, mas ninguém fala da técnica do Yuji, que é penetrar nas almas das pessoas, ou então dos seres amaldiçoados, porque é isso que ele tem feito até agora, não só por meio de golpes, de socos, mas também pela técnica de desmantelar que ele recebeu do Sukuna. E talvez essas técnicas estejam com um juramento em cima e por isso ele consiga tocar nas almas, mas até o momento nada foi confirmado em cima disso, então mais provavelmente isso deve ser a técnica inata do Yuji. Agora, nesse capítulo a expansão dele parece muito isso, possui muito essas características, já que pode ser um local onde as almas são as que lutam e não o corpo, então a expansão dele seja um local em que esquece o corpo, mas sim as almas, porque o Yuji aparece curado, sem feridas nenhumas, sem o braço alterado nem nada, porque talvez essa seja a última forma que o Yuji tem de memória da sua própria alma. O próprio Sukuna aparece, mas no corpo do Yuji, o que provavelmente mostra que o Yuji se lembra do Sukuna ou então como a alma do Sukuna reage dentro da expansão do domínio do Yuji, sendo que ele passou muito tempo nessa realidade no corpo do Yuji. Talvez seja uma questão de onde a alma do Sukuna mais passou tempo e por isso ela reflete-se dessa forma no domínio do Yuji. No entanto, outra coisa que liga bastante da coisa do domínio do Yuji está ligado mais na técnica das almas, é o gesto que o Yuji faz para poder expandir o domínio. No budismo, o gesto que o Yuji faz significa guardião das almas para o descanso eterno, ou então simplesmente guardião das almas antes do descanso eterno, mas tem alguma coisa ligada com esse ponto. Não está 100% certa essa definição aqui que eu estou a dar, mas é algo associado como alguém que guarda as almas ou que protege as almas. Talvez o que vai acontecer é que por conta de estarem a utilizar as almas, não vai haver necessidade da utilização de energia amaldiçoada, então isso faz com que não haja energia amaldiçoada a ser utilizada dentro do domínio. Então não há domínio simples também aqui envolvido. E isto aqui vai continuar a ser o território do Yuji. A questão é, não é o Santuário Malevolente, mas o domínio deve retratar a imagem do usuário com base na técnica inata.
Então talvez seja uma expansão onde os feiticeiros lutem sem energia amaldiçoada e mostrem, ou então eles aparecem por meio de como eles mesmos se veem nas suas almas, ou então como o Yuji observa eles mesmos na alma. Por isso é que eu conto que aqui está o Yuji com outro aspecto e curado completamente, o Sukuna com outro aspecto e curado completamente, e provavelmente vai aparecer também o Megumi com o próprio aspecto da sua própria alma. Por isso eu concluo que deve ser isso a expansão do domínio do Yuji. E olha, pode ser isso como não pode, mas no final do capítulo nada impede do Gege criar uma expansão para poder ajudar no roteiro. A situação está crítica, nós não estamos a gostar muito como está a decorrer. Muita gente está a associar com a imaginação que o Yuji dá para as outras pessoas, tipo aquele plano imaginário que sempre aparece quando estamos com o Yuji, mas eu não acho isso provável, sendo que não tem muita coisa que ligue uma coisa com a outra. Mas se vocês tiverem ideias ou teorias de como é a expansão do domínio do Yuji, ou o que pode acontecer no próximo capítulo, deixem aí embaixo, deem like, subscrevam-se se vocês forem novos e também sigam-me nas redes sociais, porque eu vou continuar essa teoria também no Instagram. Vai ter reels sobre o que nós podemos achar, as teorias que podemos criar sobre a expansão do domínio do Yuji. Até lá, vemos na próxima e peace!